Última questão da prova paulista de 2024, segundo bimestre de física do segundo ano do ensino médio. Então essa questão aí era uma questão de proporcionalidade, né? Então a gente teria que ver mais a teoria do negócio. Então ele mexe aqui com a segunda lei de Ohm. Então, e ele dá a fórmula. Então a segunda lei de Ohm ela relaciona as grandezas de um material, as grandezas de um fio com a sua resistência. Então a gente tem materiais que têm alta resistência elétrica, né? E materiais que têm baixa resistência elétrica. E a resistência elétrica de um fio, por exemplo, de um material condutor, ela depende aí no caso de três variáveis. Isso que essa formulinha aí da segunda lei de Ohm nos diz. Ela depende do coeficiente de resistividade elétrica, que é a letra ρ. Isso depende do material. Então o que quer dizer? Quer dizer que às vezes um material vai ter o coeficiente maior do que o outro. Quer dizer que a resistência de um material é maior do que o outro. A mesma coisa a gente comparar, sei lá, o ouro com o cobre. Qual tem maior resistência elétrica? Vai depender do tipo de material e vai depender do coeficiente de resistividade desse material. Isso que vai definir que o ouro é mais condutor do que a prata, por exemplo. Um exemplo, né? E outra variável vai ser o comprimento do fio, que a gente chama de L. Aí no desenho ele demonstrava exatamente o que era L. Então mesmo se a pessoa não decorou essa fórmula, não decorou as variáveis, era só olhar no desenho ali. O L é o comprimento do fio, ou seja, quanto maior é o fio, maior vai ser a resistência. Por quê? Porque a corrente elétrica vai ter que passar por uma quantidade maior de fio ali. Então é diretamente proporcional. E inversamente proporcional à área. Como que a gente sabe disso? Só a gente ver que está dividindo ali, está dividindo pela área do fio. Ou seja, quanto maior for a área, menor vai ser a resistência, né? Pensa, se a gente está dividindo por um número maior, vai ficar menor ali a resistência. Então vamos ver quais são as alternativas corretas. Nesse caso seriam duas. Então vamos ver a primeira. Se aumentarmos o comprimento do fio, ou seja, se aumentar o L, mantendo inalteradas as suas outras características, a sua resistência elétrica diminui. Ao contrário, né? Aumenta o comprimento L, aumenta a resistência. Se aumentarmos o comprimento do fio, a resistência aumenta, correto. 3. Se trocarmos um fio condutor por outro de mesmo material e mesmo comprimento, mas com a área maior, a sua resistência será menor, sim, porque é inversamente proporcional à área, né? Então, se a área for maior, a resistência é menor. Se trocarmos um fio condutor por outro do mesmo material e mesmo comprimento e com a área maior, sua resistência será maior. Errado. Se colocar a área maior, a resistência menor. Se trocarmos um fio por outro com material diferente, com maior coeficiente, aí a resistência será menor. Não, quanto maior é o coeficiente de resistividade, maior é a resistência, porque é diretamente proporcional. Então, são essas duas aqui as corretas.